Olá, irmãos, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a paz do Senhor seja contigo. Nós viemos mais uma vez aqui discorrer sobre um tema muito falado na nossa conversa anterior, que foi o que é um profeta. Então nós vamos discorrer um pouco sobre isso e antes de mais nada, vamos ter uma oração para iniciar o nosso culto, trazer a presença do Senhor até nós. Incline sua cabeça, Senhor Deus nosso Pai. Nós te agradecemos, Jesus Cristo, porque o Senhor é aquele que nos deu vida, Pai, nos deu fôlego de vida, Pai, nos deu sabedoria, nos deu saúde, Pai, nos permitiu estarmos aqui, Senhor Jesus, Pai, nesse momento. E nós estamos, Pai, te agradecendo e te convidando também. Amém. Nosso meio agora, Jesus Cristo, sabendo que a tua Bíblia fala que onde Deus ou três estão unidos no meu nome, nós não estamos reunidos aqui em nome de alguém, mas apenas no teu nome, no nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós acreditamos que a sua presença já está aqui e ele é muito importante para nós, ó Pai, porque nós não sabemos, ó Pai, que nós devemos falar. Você não sabe qual é a palavra certa a ser dita, Pai, para atingir a pessoa certa, ó Pai, para ter o efeito certo, Jesus Cristo. Verdade, Pai. Senhor. Só o Senhor consegue fazer isso. Amém. Por isso nós estamos te convidando aqui, ó Pai. Amém. Seja, Pai, o orador principal, Pai, Sim. através de nós. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, abençoe cada um, irmão, cada um que está assistindo nós. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, no vídeo passado, nós falamos bastante a respeito do que é um profeta e nós falamos que um profeta, o que seria ele, na verdade? Então, vamos começar com uma escritura, porque a Bíblia, hoje, nós cremos, né, irmão Júnior, irmão Josué, que ela é o nosso Urim Tumim. Sim. Então, nós vamos correr sobre isso também. Vamos partir para o nosso Urim Tumim, então. A gente vai começar lendo então Amós 3,7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então aqui a Bíblia ela já dá a introdução sobre o que é um profeta, o que caracteriza um profeta. Ela fala sobre o ministério de um profeta. Ele é um servo de Deus e exatamente por isso ele não pode trazer uma mensagem própria. Ele se torna a boca de Deus. Deus não faz algo sem antes revelar ao seu servo para que ele possa conduzir e guiar o povo conforme Deus quer, né? Ou trazer uma mensagem para alguém através de uma visão ou mesmo uma revelação íntima, que é o modo como Deus trabalha conosco hoje, intimamente falando nos nossos corações. Ou também o profeta, na verdade, ele acaba aqui tendo a mente de Deus, né? Sim. E aí que nós entramos no primeiro profeta, Adão. Podemos ver isso em Gênesis 2:20, onde ali Adão ele nomeia os animais, né? Então isso caracteriza um profeta também. Uma coisa interessante sobre essa questão de caracterizar os animais e o que prova que isso realmente era a mente de Deus. Se o mundo todo é uma criação divina, Deus não ia deixar que o leão se chamasse leão se antes não tivesse na mente de Deus. E exatamente por isso que Adão disse que o leão se chamaria leão, o macaco se chamaria macaco, porque aquilo estava na mente de Deus e isso prova que Adão foi um profeta, né? Ele ali é a prova viva de que essa escritura é a prova de que ele estava sendo a boca de Deus, porque ele não falou algo que ele concebeu que aquilo era certo, mas foi uma revelação que Deus concedeu para ele. Pessoal. Exatamente. A mente de Adão conectada diretamente com a mente de Deus. Isso mostra, na verdade, a característica intrínseca. Intrínseca. Se você for procurar a definição de um profeta, eu fui procurar na internet, você vai ver que a etimologia dessa palavra profeta, ela na verdade quer dizer, na sua essência, de porta-voz. É alguém que fala algo que não é dele, mas ele ouviu de alguém, como se fosse um microfone. O microfone, o som que sai do microfone não é do microfone. Uma pessoa falando, mas o microfone serve como repetidor. Uma reprodução de voz. Exatamente. Ele simplesmente amplifica o que uma outra pessoa está falando. Então, essa é uma característica intrínseca de um profeta. Então, essa aqui é a primeira definição que nós podemos dar de que é um profeta. Então, guarde isso na sua cabeça. E no Antigo Testamento, havia 3 maneiras que Deus podia falar com o seu povo. Porque nós, humanos, intrinsecamente falando, dentro de nós, pode ser que alguém que não conhece Deus e tudo mais, mas o homem, na verdade, quando ele foi criado, ele sempre teve essa necessidade de conversar com Deus. Ele sempre teve essa necessidade de conhecer quem é Deus. Então, ele precisa ter essa comunicação com Deus. E Deus, ele tem as suas vias para falar com o homem. E no Antigo Testamento havia 3 vias que Deus estabeleceu para falar com o seu povo.
nós sabemos que havia Urim Tumim. Urim Tumim. Urim Tumim, na verdade, ele ficava no peitoral, peitoral de de Arão. Arão, Do sacerdote, não é? sim. Ele era uma Da composição... estola sacerdotal, né? Que era a roupa que o sacerdote usava. No peitoral dela Como tinha... que o seu colete. Isso, Como era- se tivessem isso, era como se fosse 12 um colete. pedras no seu colete. 12 Na pedras, estola- cada um de um tipo. Sim. E elas representavam as 12 tribos de Israel. Sim. O Júnior podia chegar, por exemplo, em mim falando assim: Deus fala comigo, eu teve um sonho, sonho. mostrando que, sei lá, você vai... Vai ser invadida a cidade. Exatamente. Aí, o que o povo fazia? Será que é Deus falando com nós, com isso daí? O povo pegava isso daí, levava diante do sacerdote, que era Arão, e falava isso daí diante do sacerdote. Se o peitoral brilhava, todas as 12 pedras brilhavam, então isso queria dizer que realmente vindicava que era Deus falando com o seu povo. A segunda via que Deus usava para falar com o seu povo era através dos sonhos, né? Eu posso dar o exemplo que me veio agora na cabeça, e que está, na verdade, no Novo Testamento, onde Deus falou com José em sonho, mostrando para eles que eles deviam fugir para ir para o Egito por causa do acontecimento ali que estava acontecendo naquela época, que Herodes ele ia matar os meninos, e Deus apareceu em José em sonhos, mostrando para eles que eles tinham que fugir. Então, o sonho também é um meio pelo qual Deus fala com o seu povo. O terceiro meio, propriamente dito, que é o que a gente está falando, é através dos profetas, como a gente leu em Amós. Deus ele não faz algo sem antes revelar os seus profetas. Exatamente. É por isso também que quando exatamente José, ele estava na prisão, né, nós vemos ali que o rei, o faraó, ele teve um sonho, e não só o faraó, como também os dois que estavam presos dentro ali na prisão com ele, e ele tinha aquela característica profética de desvendar o sonho aquilo é uma característica profética também, que você sabe o que o sonho significa. E exatamente o José, como um profeta, ele já sabia o que Deus queria com aquilo. E aquilo veio a acontecer, e por isso a gente sabe que também fazia parte como se fosse um Urim Tumim. Pelo sonho dessas pessoas ter vindo de Deus, por isso tinha uma interpretação. Porque se o sonho deles fosse um sonho, mesmo que parecesse algo, mas não tivesse, José não poderia ter como fala? José não poderia ter identificado o que o sonho significava se o sonho não viesse da parte de Deus. Isso prova que os sonhos, sim, são uma forma de Deus, falar com o seu povo. E muitas vezes Deus fala com nós. Sim, até hoje, né? Através dos sonhos. E é muito importante pontuar aqui que seja Deus falando através do profeta ou através do sonho, tudo isso tem que bater com o Urim Tumim. Exatamente. O Urim Tumim para nós hoje não é mais aquelas não temos 12... a estola sacerdotal com as pedras. A gente não usa mais isso hoje, será uma figuração, na verdade, da coisa real que hoje que nós temos é a Bíblia. É a palavra de Deus. Então, se um profeta fala com nós, ele diz que Deus falou com ele, tudo que ele falar tem que bater de Gênesis a Apocalipse. Exatamente. Sem nenhuma alteração, nenhuma vírgula fora do seu lugar. Exatamente. Exatamente. O irmão Brana chega a falar que se um anjo chegasse para ele e falasse algo e aquilo não tivesse de acordo com a Bíblia, ele não creria, porque era o estandarte, né? A Bíblia era o estandarte do irmão Brana. O estandarte que fala? Isso. Era o estandarte dele. Então, se um anjo, que é uma figura que a gente considera uma figura santa e celeste, viesse para o irmão Brana, por uma permissão de Deus, e falasse algo que não tivesse de acordo com a Bíblia, o irmão Brana, por saber que a Bíblia não tem nada fora do seu lugar, ele acredita, exato, ela não pode se contradizer. Se um anjo falasse algo para ele e não tivesse de acordo com a Bíblia, ele não creria. E assim também nós, quando nós ouvimos alguém, um pastor, alguma pessoa, falando algo, e às vezes a gente pensa, poxa, é um pastor com uma grande projeção, é uma pessoa com uma grande projeção. Mas se aquilo não estiver de acordo com o que a Escritura traz pra gente, que é o nosso Urim Tumim, então não é que vai brilhar a Bíblia, mas se não estiver de acordo exatamente com o que a Bíblia está falando, não é algo vindo de Deus. É o modo da gente ver se aquilo realmente vem de Deus. Exatamente, seja pastor, seja um bispo, não importa a figura, seja um padre, o que seja, mas estiver fora da palavra de Deus, fora do nosso Urim Tumim atual, ele não é considerado, ele é considerado como anátema, como disse Paulo, e foi daí que o irmão Brana ele pôde chegar e fazer essa afirmação, porque Paulo diz, se alguém vier e trazer outra palavra que eu vos trouxe, que exatamente está no nosso Urim Tumim, então que isso seja anátema, que isso seja falso. Me ver agora, é interessante mostrar também a importância de nós sabermos reconhecer um profeta, né? Porque a gente está aqui falando sobre o que é um profeta, mas
por que nós temos que saber quem é um profeta? Por que nós temos que reconhecer que isso aqui é um verdadeiro profeta? Porque realmente ele mostra a direção, ele é a bússola, ele mostra para onde você vai, Amém. para onde você tem que ir. Sim, nós podemos até ver isso no Antigo Testamento, né? Que até Samuel, o povo de Israel era dirigido por um profeta. Uma coisa importante assim que pensei muito, realmente lembrando da nossa última pregação, da última coisa que o nosso pastor Lindomar Xavier, ele disse na quarta-feira. Há muitas discussões, há muitas doutrinas, mas o que seguir, que ponto nós, até onde nós podemos acreditar? Eu ouvi de tal pastor uma coisa, eu ouvi de tal pastor outra coisa. Na verdade, um pastor, ele é um ensinador também, ele é um professor. Então, nós estamos aqui eu estou na classe A, o irmão Josué na classe B, o irmão Júnior na classe C, e nós temos a mesma matéria, nós estamos estudando álgebra, só que nós temos 3 professores distintos. Então, aquele professor que está me ensinando, ele não vai poder passar o irmão Josué ou dar uma nota para ele, anual ali, mensal, de acordo com o conteúdo, porque aquele professor ele está me ensinando. E do mesmo jeito que eu não consigo escutar o professor do irmão Júnior e o professor do irmão Júnior, ele não consegue me dar uma nota X. Cada pessoa que está com o seu respectivo professor, ela tem que ouvir a ementa, ela tem que comparecer às aulas, ela tem que ficar atrás do que aquele próprio professor está falando. Então, assim como nós temos que ficar atrás do nosso pastor, como diz a própria Bíblia. Recapitulando um pouquinho o que a gente falou até agora. A gente está querendo mostrar o que é um profeta. A gente já viu que a primeira definição que nós podemos dar, que o profeta ali é o porta-voz de Deus. É que ele é um meio que Deus usa para falar com o seu povo. E nós estamos discutindo agora a importância de nós sabermos que é um profeta. E mais do que isso, reconhecermos que é um profeta. E eu queria adicionar ao que o Júnior acabou de falar, a história da Bíblia em João capítulo 4, da mulher samaritana. Embora ela era uma mulher prostituta, mas a Bíblia nos mostra que ela tinha ensinamentos sobre profetas. Porque quando Jesus chegou a ela, fez toda aquela cena e produziu o sinal messiânico, ela discerniu os pensamentos dela. O que ela disse? Ela disse: nós fomos ensinados que quando o Messias vier, ele faria essas coisas. Então, é muito importante nós sermos ensinados a reconhecer o que é um profeta, porque... Sintonizados, né? Exatamente, porque a partir dali ela recebeu a sua salvação. Ela só foi redimida porque ela reconheceu um profeta na qualidade de um profeta. Então, é muito importante nós sabermos reconhecer um verdadeiro profeta na sua qualidade de profeta. Exatamente. E a Bíblia diz que quem recebe um profeta na qualidade de profeta recebe galardão. Recebe galardão. Exatamente. Então, olha só que coisa. Agora, um profeta, ele não deixa de ser um ensinador. E você fica atrás do que ele fala. É por isso que nós estávamos fazendo esse paralelo. Sim. Se por acaso o profeta Moisés ele estivesse ali guiando o seu povo e de repente Coré, ele começou a falar com o povo, ele começou a falar, olha, Deus ele não fala só através de Moisés. Se o povo tivesse dado ouvidos a Coré, eles começariam a desviar do verdadeiro caminho que Moisés ele estava trilhando ali. Sim. Eles iam sair totalmente do foco. Por isso a importância de nós ficarmos atrás do nosso pastor, por isso a importância de nós ficarmos atrás de um profeta, de nós seguirmos ali, termos um norte, uma bússola. Sim. E o pastor está atrás do profeta, né? Exatamente. E nós estamos atrás do pastor. Exatamente. E o profeta está atrás de Jesus Cristo. Exatamente. Então está tudo bem alinhado. Exatamente. Agora, então, falando a respeito de ensinar, então, ensina pra gente, irmão Josué, o que seria um profeta, o que nós podemos olhar para ele e saber que ele é um profeta. Sim, isso é importante, né? O que nós, na verdade, o intuito desse vídeo, né? A gente quer reconhecer, na verdade, a gente quer mostrar por que a gente acredita que William Branham é um verdadeiro profeta. Exatamente. Então, para isso, como nós falamos, a toda a pergunta bíblica tem uma resposta bíblica. Então, se nós quisermos responder essa pergunta, nós temos que voltar na Bíblia, Urim Tumim, ver como que os profetas da Bíblia eram. Tentar extrair as características desses profetas da Bíblia. Aí nós falamos de Adão. Nós falamos de Adão. O primeiro profeta. O primeiro profeta que ele tinha um pensamento de Deus. Mesmamente. Isso. Ele falava assim, você se chamava Leão. Deus dizia amém. Que é exatamente o que Deus estava pensando. Nós temos Moisés. Nós temos Moisés.
Moisés há um acontecimento que eu gosto muito de comentar no ministério de Moisés. Moisés e o povo de Israel, nesse êxodo que eles estão tendo, saindo do Egito até a Terra Prometida, houve um momento que eles queriam ouvir diretamente de Deus, o povo de Israel. Eles não queriam mais ter Moisés ali como um intermediário. Eles queriam ouvir diretamente de Deus. Exatamente aquilo que Coré disse, né? Isso. Pô, mas será que é só Moisés que pode falar com ele diretamente? Exatamente. Nós também podemos. Sim. Nós temos uma vida para isso. Mas quando Deus foi se apresentar a eles... Isso, lá no Monte Horebe, quando Deus falou assim, vocês querem ouvir diretamente de mim, então vocês vão se santificar. Vocês vão ficar, eu acho que era 3 dias. 3 dias, eles tinham que se santificar 3 dias. E no terceiro dia, ninguém podia tocar na montanha. Porque quem tocasse morreria. Animais e tudo mais. Coisa. Isso. E havia trovões, um monte e tudo mais. As pessoas começaram a temer. E qual que foi a conclusão disso? O que o povo falou? Eu gosto muito daquilo. Que Deus fale com você. Moisés. Fale Deus com você. Exatamente. E não conosco para que não morramos. Exatamente. E Deus gostou muito daquilo. Eu acredito que naquele dia Deus falou assim, agora eu provei meu ponto, porque que eu tenho que usar um profeta. Agora eles entenderam o que é um profeta. Exatamente. Essa é uma característica de um verdadeiro profeta. Ele é um intermediário. Deus usava Moisés para falar com Moisés. Deus deu os 10 mandamentos para Moisés. E ele pegou esses 10 mandamentos e falou para o povo. Então, essa é uma característica de um verdadeiro profeta. Deus usa ele, dá a palavra para ele, como fez com Moisés, e esse profeta traz a palavra. É aquela para questão nós. da eletricidade, né? Você Isso, não pode pegar eletricidade. toda a eletricidade da usina Itaipu e colocar num fio elétrico para entrar numa casa. Aquela casa iria explodir. Exatamente. Então, Tem que ter um os redutor. profetas são como se fossem os transformadores, que passariam pelos fios, que são os pastores, até conseguir chegar nas casas, que somos nós. Eles têm uma constituição diferente. Nós não Porque- aguentaríamos a pressão Exatamente. daquela força. Nós não aguentamos a presença. São pessoas Que estavam- preparadas para isso. Exatamente. Eles têm uma constituição diferente. Consagradas para isso. Exatamente. Que no caso, as pessoas que usavam o Urim Tumim antes eram os sumos sacerdotes. A pessoa que ela estava preparada para receber isso. Então ela tinha um comer diferente, ela tinha certos tipos de alimentos específicos. vestir diferente. Isso, um vestir diferente. E eles eram os levitas, da tribo de Levi. Sim. E mais uma coisa com Moisés, eu gosto muito da vida de Moisés como profeta porque tem muito paralelo com a vida de William Branham. Porque a gente pode ver, por exemplo, aquela história que Moisés, ela foi se casar, deixou toda a sua comunidade judeia e foi encontrar uma moça lá na Etiópia, porque a Zípora era etiopiana, ela não era judeia. Zípora, a mulher de Moisés. A mulher de Moisés. Então ela foi se casar com a Zípora. E Arão e Miriam foram falar contra Moisés. Falaram assim, como é que você pode se casar com uma mulher estranha? Que não Fora do seu povo. Fora do seu povo. Né? Eles foram falar contra o profeta Moisés. E o que aconteceu com aquilo? Deus desceu, chamou Arão, Moisés e Miriam e falou assim, como é que vocês podem falar contra o meu profeta? Deus não gostou daquilo. A Bíblia fala que Miriam pegou a lepra. E Arão não sofreu maiores consequências porque ele era um sacerdote. Exatamente. Então, isso mostra mais uma característica de um profeta que, na verdade, a sua vida também. Ela tipifica exatamente a vida de Jesus, que é Deus. Sim. Eu contei, na verdade, esse fato para fazer um paralelo com William Branham, porque aconteceu uma coisa semelhante com a vida do profeta William Branham. Quando ele era calvo, né? Ele usava uma peruca e seu filho Billy foi zoar, falando que ele, não me lembro o que ele falou. Ele foi brincar, que se ele fosse usar aquela peruca, ele não ia no culto. Isso. Ah, papai, o senhor não vai no culto com essa peruca, né? Mas e foi uma brincadeira, né? Ele era o filho dele, né? Ele não zombou do ministério de Membrana, ele brincou pela questão da peruca, né? Era o pai dele. Isso. Mas na verdade, Exatamente. ele não atentou pro respeito. Respeito. O respeito com aquele profeta. É que essa questão envolve a peruca, nesse caso, ela tipificava aquela questão do juiz, né? Então, quando ele falou isso, ele acabou ferindo o anjo do Senhor que estava ali por zombar do profeta numa questão... Ele não zombou do ministério, mas ele
tocou em um ponto ministerial e Sim. aí o anjo foi afetado. Porque, na verdade, William Branham, ele tinha o espírito de Elias sobre ele. Exato. E Elias é um profeta que era calvo. Então, William Branham tinha que ser calvo. Então, eles foram falar contra ele. O seu filho falou contra isso, da mesma forma que Arão e Miriam falaram contra Moisés. Eles não sabiam que Deus tinha um propósito naquilo. Agora, isso que o irmão Júnior falou a respeito do tipo que o irmão Branham fazia ali, com relação à peruca, aquilo apontava diretamente para Deus. Aquilo apontava diretamente para um tipo de Jesus. E todos os profetas, desde o Velho Testamento, eles apontaram para um profeta. E esse era Jesus. Então, quando nós estamos aqui agora em torno da palavra, estamos apontando para Jesus. Sim. Um profeta, quando ele traz ensinamento, ele aponta para Jesus. E ele é a nossa bússola que nos mostra como chegar até ele. Sim, com certeza. Há mais profetas no Antigo Testamento que a gente pode tomar aqui. No nosso intuito aqui de mostrar que a nossa resposta ela é bíblica, né? Nós tomamos o exemplo de Adão, nós tomamos o exemplo de Moisés. Há outros exemplos na Bíblia. Falemos de Jonas. Quando Sim. Jonas, ele achando que ele estava fora da vontade perfeita, e ele era um profeta fugitivo porque tinha sido dada uma ordem que ele fosse para Nínive pregar contra eles, que eles iam cair como Sodoma e Gomorra, iam ser abatidos ali, não haveria misericórdia, mas ele fugiu, ele não iria para lá. Então, quando ele sai de dentro daquela baleia, quando ele foi jogado no mar e tudo mais, acontece que aquilo era um tipo de Jesus, mostrando sim a ressurreição, que ele passou 3 dias e 3 noites ali na barriga, no ventre da baleia, e quando ele saiu, justamente aquele peixe simbolizava para aquele povo um ídolo. Então eles tinham um ídolo como que um peixe, e aquilo para eles foi um sinal profético para eles. Só que quando Jonas ele sai da barriga da baleia, ele estava tipificando quem? Jesus. 3 dias ali morto, mas agora ele vive. Então também apontava para a vinda, apontava para a ressurreição. Sim. Um profeta. Então nós vamos finalizar aqui a primeira parte do nosso vídeo, para que não fique muito extenso para os irmãos, não fique muito cansativo, mas nós queremos que os irmãos meditem, né, nossa pequena meditação. E para aqueles irmãos que quiserem acompanhar o nosso trabalho, os irmãos podem se inscrever no canal para que o próprio celular envie as notificações para os irmãos. Assim os irmãos ficam sempre a par. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Deus te abençoe.